Então eu vou explicar sobre o uso de um simulador FET para calcular a associação de resistores e como calcular a corrente, a tensão e também fazer a medida com o voltímetro. Então é só digitar aqui FET, phet.colorado.edu. Aí vai entrar nesta página. É um software para fazer simulações. Então vamos vir aqui em simulações, na área da física. Pode selecionar aqui todos os itens, só para deixar desmarcados. E vamos marcar somente eletricidade e ímãs. Nessa simulação aqui, kit para montar circuito DC Lab virtual. Então aqui é uma página que ele roda no próprio computador, não precisa instalar nada, ele roda na internet. Clicou aqui no meio, ele vai já começar a iniciar a simulação. Então nós vamos, aqui é possível desenhar o circuito, tá? E aí depois utilizar o voltímetro, também o amperímetro para visualizar. Aqui dá para mudar algumas outras alterações. Então para começar nós vamos colocar uma bateria, tá? Só clicar e arrastar, girar também, vou deixar alinhado, e vamos usar 3 resistores. Vamos fazer inicialmente um circuito em série. Então, girando aqui, possível colocar. Vou colocar mais aqui no meio para a gente poder, para depois podermos fazer as medidas. Então, primeiro arrasta os componentes, né? A pilha, né? Uma fonte de alimentação. Aqui está com 9 volts, vamos aumentar para 10 volts, pode deixar assim, pode alterar, colocar o valor que quiser. Os resistores, vamos deixar o primeiro de 10 ohms, o segundo vamos pôr 30 ohms, e o terceiro pode ser 20 ohms. Só para fazer uma demonstração. Aqui, 20 ohms. Percebam que conforme eu fui alterando aqui a resistência, já foi alterando o código de cores, né? Porque eu estou utilizando aqui o simulador do resistor, né? Então ele já altera para código de cores. Se usarmos aqui essa simbologia, aí é como se fôssemos utilizar os desenhos aí dos circuitos elétricos, tá? Tanto faz qual das duas vamos utilizar. Então vamos pegar o condutor. Aqui nós vamos precisar um fio para cá. Eles são em pedaços, né? Então só encaixando aqui. E já vamos montar todo o circuito. Desconectou. Assim. E por fim, isso aqui. Então, assim que já estiver tudo conectado, aqui é um simulador, né? Ele demonstra os elétrons já circulando no circuito, né? Simulação. Se utilizarmos as imagens, a simbologia, também vai demonstrar ali os elétrons circulando de acordo com o sentido dos elétrons. Vamos utilizar o sentido convencional, que é o sentido como a gente analisa o circuito elétrico. Então aqui nós vamos também visualizar os valores, né? Fica mais fácil para ver, né? Então aqui nós temos uma fonte com 10 volts e 3 resistores associados em série, um de 10 ohms, 30 ohms e 20 ohms. Então vamos aqui calcular primeiro a resistência total desse circuito.
Então, a resistência total, né? Resistência total é o quê? É a soma dos três resistores. 10 mais 20 mais o resistor de 30 ohms, correto? Então, nós temos os três resistores, 10, 20 e 30. Tanto faz a ordem, né? Como eu estou somando, né? Poderia colocar 10, 30 e 20. Vai dar resistência total 60 ohms. Vou tentar fazer a simbologia aqui. Isso. 60 ohms, certo? Então, vamos agora começar a calcular. Vou limpar aqui o frame. Então, em série, a gente sabe que o quê? Quais informações? Que a corrente elétrica ela é igual em todo o circuito, tá? E a tensão ela vai se dividir nos três componentes. Para eu calcular a corrente elétrica, então a corrente é igual a tensão total dividido pela resistência total, certo? Então vai ser 10 volts dividido por 60. Vamos pegar aqui. Então vai fechar em a corrente total, né? Que é a mesma corrente no R1, é a mesma no R2 e também no R3. E vai ser igual a 0,167 ampere aproximadamente. Então agora nós vamos fazer o que? Vamos simular. Vamos colocar o amperímetro. Então, acrescentando outra informação, né? Quando formos medir corrente elétrica, nós temos que abrir o circuito, como fiz aqui, né? Ele estava fechado, vim aqui e abrir ele. Abrir o circuito e instalar o amperímetro em série com o circuito. Então, para medir corrente, nós devemos instalar o amperímetro, né, em série com o circuito, em qualquer ponto. Percebam que aqui deu 0,17 ampere. Vamos abrir, desconectar ele. Vou reconectar aqui o circuito. Vou colocar em outro ponto, só para fazer demonstração. Colocando em outro ponto aqui. Percebam que deu a mesma corrente, 0,17 ampere. Vou deixar ele ali, certo? 0,17 ampere. Então podemos utilizar este valor, né? Vou limpar aqui. E vamos calcular a tensão no R1, a tensão no R2 e a tensão no R3. Como calculo a tensão? É a resistência vezes a corrente. Então a nossa resistência do R1 é 10 ohms, do R2 é 30 ohms e do R3 é 20 ohms. R1 10 ohms, 30 ohms e 20 ohms. Vezes 0, vamos utilizar 0,17, que foi o que mediu no amperímetro, porque ele mede somente duas casas decimais. A mais preciso seria 0,167.
é 0,17 em cada resistor. Vamos calcular a tensão. 0,17. Então, 10 vezes 0,17 vai dar 1,7, certo? Só confirmando, 1,7 volts. Aqui, aí. No R2, 30 vezes 0,17, 5,1 volts. Então, da fonte total de 10 volts, 1,7 vai ficar no R1, 5,1 no R2 e 3,4 no R3. Agora nós vamos pegar o voltímetro. Então, como é que nós vamos utilizar o voltímetro? O voltímetro nós não precisamos abrir o circuito para fazer a medição, para medir. Simplesmente eu coloco as ponteiras do voltímetro em paralelo. Então aqui mais duas informações bem importantes. Quando vou medir corrente, o amperímetro é associado em série, já o voltímetro é associado em paralelo. Se eu pegar aqui, vamos ver a tensão da fonte, né, a tensão total, só confirmando. Ali, 10 volts, correto? Então agora nós vamos medir a tensão em cada resistor. Então no primeiro resistor, percebam que ficou menos 1,67. Por quê? Porque o positivo é aqui, nesse lado. Então as ponteiras estão invertidas. Por isso que deu a medida contrária. Então, 1,67 volts. Nós calculamos 1,7, porque usamos 0,17. Se usássemos 0,167, iríamos chegar ao mesmo valor de 1,67 volts. Essa é a questão do arredondamento. No R2, nós calculamos e chegamos a 5,1. Então, 5 volts. Aproximadamente 5 volts. A questão do arredondamento. Se fôssemos utilizar 30 vezes 0,167, chegaríamos a 5,01. Por isso que é importante utilizar 3 casas decimais. Somente utilizei para mostrar aqui nessa simulação, pois o amperímetro só mostra 2 casas decimais, então eu calculei com 2 casas decimais. Mas o ideal sempre é calcular com pelo menos 3 casas decimais, sendo que a primeira for um número significativo, ou seja, maior que 0. Vamos agora para o R2, para o R3, desculpa. Então aqui no R3 nós temos 3,33 volts. Nós tínhamos calculado 3,4, né? Pela questão do arredondamento. Então, assim que nós devemos calcular, né, o circuito em série, e aí utilização então do voltímetro e do amperímetro, certo? Qualquer dúvida, perguntem, deixem suas dúvidas. Obrigado e até a próxima.